Olá, minha gente. Boa noite a vocês. Muito bem-vindos, bem-vindas. É um grande prazer estar aqui. Mais uma quinta-feira, uma aula muito particular. Vamos trabalhar uns 30 minutos, quem sabe dar uma rota nova para alguns empresários, algumas empresárias. O título dessa aula, muito também sugestivo, que é a passagem para o mundo dos grandes vencedores. E qual é a motivação de eu fazer essa aula? São duas motivações que me levaram a esta aula. Primeiro que eu já fiz crescer muitas pessoas que se tornaram grandes empresários, estão atuando em muitos campos e eles começaram comigo. Obviamente que eu introduzi eles a uma lógica do business de um modo vencedor. Depois eles foram se especializando, se aperfeiçoando e dificilmente eles caem. Essa é uma primeira motivação que me leva a esse conteúdo de hoje. A segunda motivação é que eu encontro muita gente, homens e mulheres, que remam durante décadas e não vão a lugar nenhum. Eu encontro pessoas de grande potencial, de grande inteligência e que fizeram muito trabalho, se sacrificaram e não chegaram onde eles queriam. Pelo contrário, bem longe disso. E quando eu vejo esses potenciais homens e mulheres que fazem essa caminhada árdua, sofrida, sem produzir o que eles gostariam, me descontenta. Porque não é difícil acertar o jogo, mas é preciso realmente usar aquela inteligência que desde sempre, eternamente que é a inteligência da vida, certo? Então, muitas vezes uma pessoa passa 20 anos se enganando, mas de um modo até inconsciente, e quando acorda já passaram 20 anos. Portanto, eu vou delinear aqui, de um modo bem sucinto, 7 pontos. Claro que são muitos os pontos que se poderiam tratar, que dão um pouco uma ideia de qual é que é a passagem para o mundo de um empresário vencedor, certo? Eu tenho em mãos aqui 2 livros fantásticos que valeria a pena vocês terem em mãos. Um é A Riqueza como Arte de Ser, do acadêmico Antônio Meneghetti, e outro é O Líder como Senhor da Vida, um livro recente, de conferências exclusivas que foram proferidas, obviamente, quando ele estava em vida, certo? Esses 2 materiais, uma pessoa inteligente, um empresário, ou uma pessoa de grande potencial que desse uma olhada com carinho, são suficientes para realmente acordar uma grande chama numa pessoa, certo? E eu faço essa aula e essas aulas dirigidas muito aos meus clientes, meus alunos do Voo da Águia, e depois essa aula vai para o YouTube e estará disponível para quem quiser olhá-la. Por isso eu não divulgo demais, estamos aqui com poucas pessoas assistindo, mas certamente de grande qualidade. Não me interessa muito a quantidade, me interessa a qualidade, certo? Então o primeiro ponto que eu quero tratar aqui, para dar essa ideia de qual é a passagem para o mundo vencedor, a gente tem que entender que ser grande não é ter uma grande riqueza, um grande mundo material. Ser grande é aplicar bem o próprio potencial para realizar-se e para ser feliz. Obviamente que quem aplica bem o próprio potencial ganha dinheiro, ganha riqueza, ganha o mundo material, mas é feliz, se realiza. Portanto, eu não estou falando da passagem dos vencedores simplesmente economicamente. Estou tratando da passagem para um mundo vencedor de pessoas que de fato se realizam. Nós temos temos que ter cuidado quando falamos de um mundo superior, de um mundo vencedor, de não levar isso exclusivamente ao mundo material. Porque cada pessoa deve aplicar todo o seu potencial. E se ela o aplica bem, ela é rica, ela é feliz, ela é realizada. Porque para uma pessoa que tem um médio potencial, um baixo potencial, se ela o aplica bem, ela ganha aquilo que a satisfaz, aquilo que a deixa feliz.
e aquilo que serve para ela. Portanto, ela não precisa de mais e nem pode fazer mais, certo? Então, esse é o primeiro ponto que você tem que clarear. Ter riqueza junto com a felicidade, junto com a autorrealização é o grande segredo, mas cada um no limite do seu próprio potencial. O segundo ponto, que é um ponto já bem intrincado que eu quero abrir aqui, é um ponto que trata, eu rabisquei os meus pontos hoje, quase nunca faço isso, mas hoje eu rabisquei eles, tá? É preciso ser capaz de sincronizar-se com o real, seja ele objetivo, material, seja ele subjetivo, energético, oculto. O que eu entendo com sincronizar-se ao mundo do real? Uma pessoa que quer ter sucesso, que quer crescer, que quer que a sorte conspire a favor, ele tem que ter uma mente, uma visão que se sincroniza com a realidade por como ela é. Portanto, capacidade de sincronizar-se ao real, eu tenho que estar sem filtros. Eu tenho que estar com o meu mundo interno limpo, onde o que eu sou, eu percebo. E o que eu percebo do mundo externo é real. Portanto, eu sei manejar a realidade por como ela precisa ser manejada. Porque um grande vencedor no mundo empresarial, ele não pode fazer uma matemática errada. Porque mais cedo ou mais tarde a conta errada aparece. Então, essa capacidade de ter um sincronismo verdadeiro com o real é um pouco uma raridade. Vocês vão ver nos pontos seguintes o que vai aparecer. Então veja que uma pessoa que está com um mundo mental cheio de filtros, de moralismo, de ideologia, de crenças, esse filtro, que é uma programação mental, consciente ou inconsciente, ela não te sincroniza a realidade. Porque tu pensa que a realidade é de um modo, mas ela é de um outro. Você julga de um modo e a realidade se move de um outro. Então, para uma passagem, ou para a passagem para o mundo dos grandes vencedores, eu preciso tolher os filtros. Na Bíblia está escrito que tem que tolher a trave dos próprios olhos, do próprio olho, certo? Então, eu acompanhei muita gente e desenvolvo pessoas, quanto mais eles retiram os filtros que distorcem a realidade, que faz projetar o que não existe, que faz julgar por como a coisa não é. Quanto mais eles tiram esse filtro, tanto mais eles se sincronizam com o real e, consequentemente, podem manejar o real por como tem que ser manejado. A empresa é feita de mercado, de colaboradores, de produtos, de diretores, de sociedade, dos meus familiares, da minha pessoa. Então, eu preciso ser capaz de olhar o mundo ao meu redor de um modo realista. E essa é uma passagem determinante para quem pretende ser grande, rico e realizado. Você não consegue um êxito real, nem a longo prazo, se você é um blefe com a tua vida. Por moral, por religiosidade, por crença, não importa por quê, certo? Então, esse segundo ponto, que é capaz de sincronizar com a realidade, tem uma frase muito sábia que eu realmente respeito demais, que diz o seguinte: a natureza não tem parentes e não conhece opiniões. Portanto, a realidade de uma empresa, a realidade do mercado, a realidade minha concretamente, a natureza em si não tem parentes, não tem maternidade, não tem paternidade, é o que é, certo? E não lida com o mundo das opiniões, certo? Depois você revê essa síntese aqui que vai ser interessante, porque dessas poucas coisas que eu coloquei, você pode fazer uma abertura muito longa e muito profunda para você entender a realidade, certo? Por consequência desses filtros que eu falei, o terceiro ponto que eu reputo importantíssimo, para quem não me conhece, eu tenho 41 anos de experiência profissional como psicólogo, como mentor, como consultor de empresas, certo? O terceiro ponto é que se você não tem independência emocional, independência afetiva e independência moral, você não pode ter a passagem para o mundo dos grandes, porque você continua sendo algo que é duvidoso. Porque veja bem, a independência
dependência emocional que eu encontro frequentemente ou diariamente pessoas que têm esse problema. Quer dizer, eu posso ter até um grande potencial, mas eu estou no limite de uma outra pessoa. Porque o dependente emocional, que não quer desapontar, que quer agradar, que precisa estender o tapete, que precisa pisar fininho, ele não é o que é. Ele está dentro do limite de uma outra pessoa. Portanto, a dependência emocional, que parece uma coisa simplória, ela é grave quando você quer fazer uma passagem para o mundo superior, para o mundo dos grandes, certo? O Maquiavel tem, entre tantas coisas belas que ele escreveu, ninguém estuda o Maquiavel, né? Ele diz o seguinte: um líder, ele vai escutar a todos, ele ouve a opinião de todo mundo, mas ele faz aquilo que ele sente que é mais funcional e que dá certo, certo? Então, a independência emocional é você não ser condicionado pela opinião de um outro, pela sugestão de um outro, pela crítica de um outro, pelo amor de um outro, porque aí vem a questão da dependência afetiva. Dependência afetiva, eu dependo da aprovação, eu não posso perder o amor da pessoa, não posso perder a estima, preciso continuar sendo visto e sendo amado, sendo considerado. E isto, para o mundo, para a matemática dos negócios, da empresa, dos colaboradores do mercado, é um veneno. Eu estou dentro de um limite, repito, de um mundo que não é meu. Então, se você desfaz este limite, porque tu resolve os filtros, porque tu torna independente, porque tu assume a tua vida, porque tu pensa com a tua cabeça, você pode aceder ao mundo dos grandes, mesmo que seja a grandiosidade da tua medida, mas tu vai alcançá-la. Com essa dependência, tu não vai alcançá-la. E a dependência moral que está colocada aqui, quer dizer, a independência emocional, afetiva e moral, gente, quais são os valores que você aprova? Quais são os valores que servem para a tua vida? Para você viver bem, para te realizar? Então, a independência moral é que eu preciso construir os meus valores. O meu pai tinha os valores dele, a minha mãe, a minha avó, meu bisavô, os meus vizinhos, o sacerdote, tem os valores deles. Agora, nós queremos aceder ao mundo dos grandes, como felicidade e realização, você tem que ter um valor que corresponda à tua vida. Valor é aquilo que dá mais ser ao indivíduo que pratica aquele valor, certo? Então, nós precisamos ter uma independência moral, onde eu penso com a minha cabeça, eu respeito a todos, eu ouço as críticas, mas eu faço a minha moral, a minha estrada. Eu não entro em choque com a moral social, não entro em choque com a moral religiosa. Eu sei que a vida tem uma moral, e o negócio é uma matemática crua, que tem uma moral. Se você jogar contra a moral do negócio, ou a moral da natureza, você vai pagar o preço, e às vezes até num curto prazo. Portanto, uma grande passagem para o mundo dos grandes vencedores é você ter esse grau de independência. Um líder, ele paga o preço, porque ele é quem vai na frente. E quem vai na frente pode se consultar com muitas mentes, mas lá na hora H, ele tem que ouvir a si mesmo e conduzir o grupo, a empresa, o negócio do jeito que ele precisa. Tá certo? O quarto ponto, que eu acho também de extrema importância, para ser grande, e repito, grande como economia, como satisfação, como alegria, como riqueza, como saúde, como felicidade, precisa definir um projeto onde investir o teu próprio potencial, a tua própria ambição. Cada um de nós nasce com um projeto metafísico, chama vocação ôntica, certo? Eu falo muito sobre isso aqui. Então, para a passagem para o mundo dos grandes vencedores, tu tem que seguir a tua estrada. A estrada da tua vida, não é das tuas conveniências infantis, não é do teu oportunismo econômico, não é dos teus atalhos de preguiça, não é de querer agradar os outros. Você precisa ter um projeto, mais cedo ou mais tarde, que demore até os 40 anos, tu definir um projeto, mas que seja um projeto que é teu, que tu sente como próprio. Não é que tu o ama com palavras, tu o vive com amor. Tu o sente com amor.
porque ele é o projeto que identifica a tua vida, identifica a tua estrada por onde vencer, certo? E eu encontro, de fato, pessoas que caminharam muitas léguas, né? Muitas décadas, inclusive, e que não têm certeza do projeto delas. Não têm certeza da própria vocação. Até porque, às vezes, uma pessoa com um grande potencial, e ela erra em outras áreas, afetiva, amorosa, social, etc., ela entra em confusão com o próprio projeto, que é o projeto vencedor. Ela começa a colocar em dúvida se ela está na estrada certa. Ela estaria na estrada certa, mas está errando em outros pontos, certo? Então, esse quarto ponto, definir um projeto onde investir o meu potencial, a minha ambição, é determinante. Porque o nosso potencial, ele tem que finalidade? Ele tem a finalidade de me realizar, de me tornar feliz, de me tornar pleno, de fazer um giro vencedor. Portanto, eu não posso colocar tijolos em construção errada. Eu não posso colocar energia onde não me retorna um tijolo na minha construção. Eu não posso colocar o meu tempo aonde eu não recolha algo que dá consistência à minha essência, ao meu ser, certo? Então, aplicar o meu potencial em ambição na direção certa é que cada aplicação que eu faço diária, eu dou consistência ao meu mundo interno, eu dou satisfação à minha vida, eu acrescento a economia, eu ganho clientela, eu ganho uma série de coisas. São coisas aparentemente simples, mas ninguém quase faz. Nós vivemos honestamente numa confusão, gente, de psicologia, de emocionalidades, de sentimentos e de tantas coisas. E nós fazemos infinitos cursos, inclusive, e de repente não acertamos a rota simples, vencedora, que ela existe desde sempre. Então, esse quarto ponto, leve muito a sério. Definir um projeto que está sentado na vocação, onde eu aplicar realmente a minha vida, o meu tempo, o meu potencial para ser alegre e feliz, certo? O quinto ponto, abertura ao crescimento e à qualificação. A passagem para o mundo vencedor, certo? Ele exige que tu não só cresça, que quem não cresce está regredindo, porque a vida jamais aceita o estático, ou você está indo para frente ou para trás. Então, quem quer a passagem vencedora, ele tem que diariamente acrescentar um detalhe de crescimento, um detalhe de evolução, um detalhe de qualificação, certo? Porque se você acerta o teu projeto, você está num projeto vencedor que é da tua essência, crescer é normal, qualificar-se é normal, porque esse crescimento que não tem limites, se você entra no estágio positivo da tua vida, você não vai encontrar limites. Então, esse crescimento dentro da rota certa, sem os filtros, limpo, você começa cada vez mais a acessar um mundo de satisfação, de realização, de força, de coragem, de dignidade, de orgulho, certo? Então, muitas vezes a confusão mental, ou a falta de estudo, ou a própria ignorância sobre o mundo da vida e dos negócios, nos faz fazer uma conta que a um certo momento eu devo parar, certo? Que eu devo me aposentar. Gente, a conta está errada. Porque quando uma pessoa de potencial, quando ela acessa a sua estrada e ela fizer a conta certa, ela tem cada vez mais motivação, mais prazer, mais alegria, com menos esforço. Portanto, a lógica do crescimento e da qualificação é um fazer mais com menos esforço. É um qualificar mais para ganhar mais e para ter menos esforço. Não é sacrificar-se mais. E nós temos, então, um mundo de pessoas que estão totalmente fora desses parâmetros. Que a empresa é um sacrifício, é um peso, é uma dificuldade e não vejo a hora de parar. Está errado. Tem tantas coisas erradas, certo? E neste caso aqui, por exemplo, você não vai encontrar limites. E o limite
limite, se nós temos um limite de potencial, que não é nenhum problema. Então, potencial para ter uma belíssima casa, um belo carro, um belo sítio, minhas viagens, meus passeios, meu bom salário e nada mais. Qual é o problema? Nenhum. Porque você já realizou a tua vida. Você já qualificou a tua vida, certo? Agora, quando você tem um potencial diferenciado, superior, não tem limite. O limite vai se dar quando você esgotou o teu potencial. Você aplicou toda a tua energia lá por 70, 80 anos, 90 anos. Te dá vontade de parar. Olha meu cabelo branco aqui, tá? Você acha que eu tenho vontade de parar? Eu não, certo? Então, o limite ele será estabelecido pelo exaurimento do teu potencial e não por outras razões. Tu pode até mudar de projeto, mudar de produtos, mudar de enfoque, mas parar você não vai parar, certo? Então, o limite, fora desse aspecto que eu estou colocando, fora do limite do teu potencial que deve ser exaurido, é um problema talvez patológico, talvez de uma estrutura mal formatada, de programações inconscientes, de crenças estúpidas, certo? Fora isso, acessar o mundo dos grandes se acessa progressivamente, porque tu te sente grande, não porque tu é rico, porque tu tem orgulho de ser feliz, certo? Tu vai acessando ele progressivamente, que é a passagem progressiva, não há um salto, e você vai se consolidando cada vez mais, certo? Porque a vida é um projeto vencedor, é uma matemática vencedora, e o trabalho, a empresa é um prolongamento da minha vida. Assim como a relação afetiva, amorosa, a família, a sociedade é um prolongamento da minha vida. Devo servir-me de tudo, certo? Então esse ponto de abertura e qualificação é determinante. Não podemos pensar no mundo dos grandes com a mentalidade da aposentadoria, tá, gente? E o sexto ponto que eu quero colocar aqui é manter a ordem e a completude das coisas de toda a tua expansão. Manter a ordem e manter completo o teu jogo em toda a tua extensão, certo? O que significa isso aqui? Você vai crescer numa ordem externa correspondente à precisão da tua vida. A célula não é desordem, os órgãos não são desordem, a fisiologia não é desordem, a biologia não é desordem. Então, no externo, a tua empresa, o teu trabalho, a tua casa, deve ter a mesma ordem. Uma ordem, uma harmonia, uma precisão, onde você não se sente mal. Pelo contrário, cada vez se sente melhor. Então, veja bem, manter a ordem externa e manter as coisas completas em toda a sua extensão implica numa coisa muito séria, que é cumprir com a legalidade social, com a legalidade jurídica, com a legalidade do fisco, etc, etc. Não queira ser grande por caminhos escusos. Você tem que ter a consciência tranquila. Dai a César o que é de César. Dai a Deus o que é de Deus, certo? Então, o empresário, empresária, que quer realmente aceder ao mundo dos grandes, no mundo dos negócios, cumpra a regra social, politicamente correto. O fisco, por exemplo, existe sempre uma margem de possibilidades, certo? Mas tu tem que satisfazer a ordem social, a ordem jurídica, certo? Das coisas. Se não pesa na consciência, tu entra em insegurança, tu entra em medo e não funciona. Então, essa questão da ordem e da completeza da expansão do teu negócio, ele implica uma série de questões. A ordem na empresa, quem gosta de trabalhar numa coisa bagunçada, o prazer do orgulho de uma empresa que te espelha, certo? O prazer de lidar com os clientes de um modo que tu te sinta orgulhoso, o prazer de servi-los de um modo perfeito, infinitas coisas, mas a tranquilidade de saber que você não está em débito e nem em risco, certo? E nesse ponto de ter assim a completeza aqui, cada movimento de crescimento que você faz para aceder ao mundo dos grandes, ele tem que ser bem calculado, dentro da proporção, dentro da possibilidade e organizado. Enquanto eu não
deixo redondo o passo que eu fiz, eu não posso pensar em fazer um outro passo, certo? Porque se eu fizer um outro passo com um passo atrás complicado, um complica o outro e vira uma bola de neve, certo, gente? E para nós fecharmos o nosso take aqui de hoje, depois se vocês quiserem me mandar alguma pergunta no direct, eu respondo com muito prazer, tá? Eu deixo mais uma vez um convite aqui para quem quiser vir fazer o curso Voo da Águia. Em setembro começa uma grande turma, certo? As inscrições estão abertas, é só chamar, porque este conteúdo aqui, que eu estou expondo aqui hoje, ele está 100% dentro do curso do Voo da Águia, com os materiais adequados, com os livros, etc. Certo? O sétimo ponto que eu coloquei aqui, servir e desenvolver quem está ao teu redor, segundo a meritocracia e a legalidade social. Veja bem, servir e desenvolver quem está ao teu redor. Você quer ser grande? Você quer ser um ser vencedor, entrar no mundo dos vencedores? Então saiba que desde cedo você tem que ter este valor. Eu me realizo, eu me satisfaço, eu satisfaço o meu egoísmo positivo, mas eu faço crescer os outros, eu sirvo os outros, eu dou a estrada para os outros, porque quem está com você, se eles sentirem essa semântica, essa informática amorosa, e sentem que é verdade que você quer o bem da pessoa, pagando o justo salário, dando o que é justo, dando as condições, e ajudando a fazê-lo crescer. Essas pessoas são a primeira grande propaganda e defensora do teu negócio, certo? Então, nós precisamos ter essa visão de desenvolver quem está ao meu redor para começar. Falo de colaboradores, de pessoas mais específicas dentro do negócio. Falo das pessoas que estão ao teu redor. Por isso eu falo de meritocracia. Dá aos teus filhos tudo o que eles merecem, que força eles a serem empreendedores ou fazer a parte responsável dele. Dá aos teus amigos o recado que você deve dar, certo? Mas não seja uma pessoa culposa que tem que pagar contas, ou pagar débitos com bondades indevidas ou com caridades que não devem ser feitas, certo? Então este ponto, porque uma das grandes questões de um grande vencedor é que ele sabe servir. E saber servir não é dar a esmola. Saber servir é oferecer o melhor produto, as melhores condições, a melhor solução para o problema dele. Saber servir é servir o teu grupo ao teu redor, é servir a comunidade onde você vive e servir o humano do qual você participa, certo? Então, o mundo dos grandes, que eu falo aqui, que eu conheço, me conheço, tá? E trabalho para desenvolver, que são muitos grandes potenciais, repito, que navegam anos e não chegam lá nenhum. Eu quero pegar essas pessoas e fazer crescer até num prazo mais curto. O mundo dos grandes, eles não se realizam fazendo só a si mesmo. Eles se realizam cada vez mais, se sentem grandiosos quando eles fazem a comunidade humana melhorar. Existe uma lógica na sociedade, nos negócios, na jurisprudência, em tudo. E eu, como ser humano, sou partícipe do humano. Então eu posso me tornar rico, mas me torno rico para quê? Se nós olharmos a passagem para o mundo vencedor, dos grandes vencedores, se olharmos no ângulo da riqueza, tá, me torno rico para quê? Qual é o propósito? Ter um monte de material que me esmaga? O propósito é ser um contribuinte inteligente, para que eu transforme o mundo que me cerca, a começar pelos próximos, a minha sociedade local, e a minha sociedade nacional e a minha sociedade humana. Este, no fundo, é o mundo dos grandes. Os grandes vencedores jamais pensam egoisticamente para si. Eles sabem servir e sabem que estão aqui para ser uma vela acesa para todos aqueles que não têm a mesma luz, e eles têm o dever de acender a luz dos outros, nunca esquecendo a própria luz. Valeu, minha gente? Qualquer pergunta, você me chama no direct que eu respondo. E se vocês quiserem tratar comigo sobre questões empresariais, fora do curso Voo da Águia, eu estou à disposição, sem nenhum problema, tá?
Se vocês gostarem dessa aula, depois ela vai ficar salva aqui no Instagram e amanhã ela vai estar no YouTube. Quem for no YouTube, se inscreva no canal, tem quase 200 aulas lá, vale a pena transitar por lá. Gente, ó, aquele abraço e até daqui uns 15 dias, tá bom? Valeu!